Eles disseram que ela estava acabada. Eles disseram que ela era apenas uma dona de casa que teve sorte casando-se com um magnata da tecnologia. Quando Victoria Vance assinou os papéis do divórcio, ela olhou seu marido traidor nos olhos e pegou US$ 0. Nenhuma pensão alimentícia, nenhum ativo, nada. O mundo a chamou de tola. Seu ex-marido riu todo o caminho até o banco, mas eles esqueceram uma coisa. Victoria não estava indo embora de mãos vazias. Ela estava indo embora com segredos que valiam mais que sua empresa inteira. 6 meses depois, as portas do Tribunal Distrital Sul de Nova York se abriram, e a mulher que saiu com nada chegou em um jato particular de um bilionário para pegar tudo. Isso é como ela fez isso. A sala de conferências no 45º andar da Torre Sterling cheirava a café velho e couro caro. Era uma terça-feira fria em novembro, o tipo de dia de Nova York, onde o céu cinza pressiona contra o vidro como um polegar sujo. Celana Sterling sentou na cabeceira da mesa de mogno, checando seu Rolex Daytona a cada 30 segundos. Ele não olhou para sua esposa. Ele olhou para seus advogados. Ele olhou para seu telefone. Ele olhou para o reflexo de seu próprio terno, Tom Ford, perfeitamente ajustado na janela, mas ele se recusou a olhar para Victoria. Sra. Vance, o advogado principal de Celana, um tubarão chamado Heavy Hitter, de nome Arthur Penhaligon, deslizou uma pilha de documentos pela mesa. A oferta permanece, $2 milhões, a propriedade de Hampton, e você assinou o NDA. É generoso considerando as circunstâncias. As circunstâncias sentaram no canto da sala rolando o Instagram. Jessica Thorne, 24 anos de idade, uma ex-estagiária, e agora aparentemente o amor da vida de Celana. Ela usava uma pulseira de diamante que Victoria reconheceu. Era uma herança de família, algo que a avó de Victoria havia deixado para ela. Sana havia pego emprestado para a limpeza há um mês. Victoria sentou com as mãos cruzadas no colo. Ela usava um vestido azul marinho simples da Arara, desfiando ligeiramente na bainha. Ela parecia cansada, derrotada. Isso é o que eles queriam ver. Eu não quero o dinheiro, Victoria disse. Sua voz era suave, mal um sussurro. A sala ficou em silêncio. Até Jessica olhou de seu telefone. Arthur Penhaligon franziu a testa. Com licença, Sra. Vance, sem apoio conjugal dada sua falta de histórico de emprego pelos últimos 10 anos. Eu também não quero a casa de Hampton. Victoria continuou, seus olhos finalmente levantando para encontrar Silvanas. Eu não quero os carros, eu não quero as opções de ações. Celana zombou. Um som cruel, agudo. Não seja uma mártir, Ellie. Você não tem diploma. Você não trabalhou um dia desde que fundei a Sterling Dynamics. Como você planeja sobreviver? Esperando mesas. Eu só quero um rompimento limpo, Victoria disse. Ela pegou em sua bolsa e tirou uma caneta. Era uma caneta Bic de plástico barata. Eu vou assinar os papéis do divórcio. Eu vou abrir mão do meu direito à pensão alimentícia. Eu vou abrir mão da minha reivindicação aos bens conjugais. Em troca, eu quero a propriedade total e sem ônus do depósito em Queens. Arthur piscou. O depósito. Ele contém meus livros antigos, a máquina de costura da minha mãe. Lixo, Victoria disse secamente. E eu quero aquela pulseira de volta. Ela apontou para Jessica. Jessica ofegou, agarrando seu pulso. Celana, você disse que isso era novo. Sana revirou os olhos, claramente irritado pela mesquinhez de tudo. Dê a ela, Jess. É lixo de qualquer maneira. Jessica fez beicinho, mas desenganchou a pulseira, deslizando-a pela longa mesa. Victoria a pegou, enfiando-a no bolso sem olhar para ela. E o depósito? Victoria perguntou. Certo, Sana estalou. Fique com seu lixo. Apenas assine os malditos papéis para que eu possa seguir com minha vida. Temos o lançamento do IPO na próxima semana. E eu não preciso da sua cara triste arrastando o preço das ações para baixo.
Arthur parecia inquieto. Sr. Sterling, eu desaconselho um acordo de 0 ativos. Juízes não gostam disso. Parece coagido. Deveríamos dar algo a ela. Ela recusou. Celana gritou, batendo a mão na mesa. Você a ouviu? Ela não quer nada. Ela está aceitando seu lugar. Ele se virou para Victoria, um sorriso de escárnio curvando seus lábios. Você sempre foi fraca, Ellie. Você nunca teve estômago para a grande liga. Assine e saia. Victoria não vacilou. Ela destampou a caneta barata. O som de arranhar da ponta contra o papel era o único ruído na sala. Assine. 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 Ela empurrou os papéis de volta. Feito, ela disse. Ela se levantou. Ela não olhou para trás para a vista do Central Park. Ela não olhou para os bilhões de dólares em infraestrutura que ela havia ajudado a construir durante noites tardias, na mesa da cozinha consertando o código de Celana, enquanto ele dormia. Ela não mencionou os algoritmos que ela havia escrito secretamente. Ela apenas caminhou até a porta. Adeus, Sana, ela disse. Livra-te, ele murmurou, já enviando mensagens para sua equipe de relações públicas. Victoria saiu da Torre Sterling e para a Quinta Avenida. Estava chovendo. Ela não tinha guarda-chuva. Ela tinha $12 em sua conta corrente e uma chave de depósito no bolso. Enquanto a chuva encharcava seu cabelo, um sedã preto espirrou uma poça em suas pernas. Ela observou enquanto ele acelerava. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro da poluição e da chuva. Checkmate, ela sussurrou. 3 meses depois, Victoria estava morando em um apartamento tipo estúdio em Nova Jersey, que cheirava permanentemente a repolho cozido. O aquecimento chacoalhava e a vista fora de sua janela era uma parede de tijolos. Para o mundo, Victoria Vance havia desaparecido. Celana Sterling, enquanto isso, estava em toda parte. Capa da Forbes Pessoa do Ano. O IPO da Sterling Dynamics havia quebrado recordes, avaliando a empresa em $40 bilhões. Ele era o garoto de ouro do Vale do Silício. Ele e Jessica estavam noivos, seus rostos estampados em outdoors na Times Square. Mas Victoria não estava ociosa. O lixo no depósito de Queens não eram apenas livros e uma máquina de costura. Dentro, enterrado sob caixas de roupas velhas, estava um rack de servidor. Um servidor offline air-gapped contendo o código-fonte original para a IA carro-chefe da Sterling Dynamics, Projeto Ether. Celana pensou que ele construiu o Ether. Ele era o rosto, o vendedor. Mas 10 anos atrás, quando eles eram estudantes universitários falidos, Victoria foi quem resolveu o problema de latência da rede neural. Ela foi quem escreveu o kernel principal. E, crucialmente, ela foi quem registrou a patente para o portão lógico subjacente, não sob seu nome e não sob o nome de Celana. Ela já havia registrado sob uma empresa de fachada, Vantage Point LLC. Sana sabia que a Vantage Point existia. Ele pagava royalties a ela todos os anos para usar a tecnologia. Ele assumiu que era alguma holding sem rosto em Delaware. Ele nunca se preocupou em verificar quem era o signatário porque as taxas eram mínimas até agora. Victoria sentou em seu chão, seu laptop brilhando na sala escura. Ela estava comendo macarrão instantâneo. Assunto: notificação de rescisão de licença. Para. LegalSterlingDynamics.com da Vantage Point LLC. Caro Sr. Sterling, pelos termos de nosso acordo de 2014, a Vantage Point LLC está exercendo seu direito de rescindir o acordo de licenciamento para o EtherLogic Gate, com efeito imediato devido à violação da cláusula 4.2 do contrato, turpitude moral e danos à imagem pública. Por favor, cessem todas as operações usando o protocolo Ether dentro de 48 horas. Atenciosamente a gerência. Ela clicou em enviar. Então ela esperou. Demorou exatamente 14 minutos. Seu telefone descartável zumbiu. Era um número bloqueado. Ela ignorou. Ele zumbiu de novo e de novo. Então um e-mail apareceu em sua tela. Não de Celana,
de um nome que ela não via há anos, de Julian Blackwood, Blackwood Aviation. Assunto: trunfo. Eu vejo o que você está fazendo. O coração de Victoria pulou uma batida. Julian Blackwood, o príncipe das trevas da indústria aeroespacial, um bilionário recluso que possuía metade dos jatos particulares no céu e a outra metade dos contratos de defesa do governo. Ele lhe era o inimigo jurado de Silana. 5 anos atrás, Silana havia humilhado publicamente Julian, roubando um contrato do governo ao superá-lo, usando o código de Victoria. Julian sabia. Ela abriu o e-mail. Victoria, eu sempre suspeitei que Silana não era inteligente o suficiente para escrever o Colonel Ether. Era muito elegante, muito limpo. Tinha sua caligrafia por toda parte. Acabei de receber um alerta de que as ações da Sterling Dynamics estão prestes a sofrer um golpe porque sua licença de tecnologia principal acabou de ser retirada. Aquilo foi você, não foi? Silana vai vir atrás de você. Ele vai te processar, te enterrar e alegar que você roubou. Ele tem um exército de advogados. Você tem macarrão instantâneo. Eu estou no aeroporto de Teterboro. Meu G700 está abastecido. Se você quer vencer esta guerra, você precisa de um fundo de guerra. Venha me encontrar. Victoria olhou fixamente para a tela. Essa era a reviravolta para a qual ela não havia planejado. Ela pensou que poderia fazer isso sozinha. Mas Julian estava certo. Sana não iria apenas processar. Ele a destruiria. Ele plantaria drogas em seu apartamento. Ele contrataria assassinos de aluguel. Ele faria o que fosse preciso. Ele valia 40 bilhões. Ela era uma mulher em um apartamento úmido. Ela se levantou. Ela olhou para seu reflexo no espelho rachado. A dona de casa cansada havia sumido. A mulher olhando de volta não tinha nada mais a perder. Ela pegou seu casaco. Ela pegou o disco rígido contendo as chaves privadas da Vantage Point LLC. Ela pegou um Uber para Teterboro. A chuva ainda caía quando ela chegou ao terminal particular. O asfalto estava escorregadio e preto. E lá estava, um Gulfstream G700 preto fosco. Os motores zumbindo com um baixo rosnado predatório. Um homem estava no pé da escada segurando um grande guarda-chuva preto. Ele não era um servo. Ele era alto, vestindo um casaco carvão, seu cabelo prateado penteado para trás, olhos afiados como sílex. Julian Blackwood, ele deu um passo à frente protegendo-a da chuva. Ele não sorriu. Eu esperava que você trouxesse mais bagagem. Ele disse, sua voz um baixo barítono que cortava o vento. Eu viajei leve, Victoria respondeu, segurando sua bolsa. Eu deixei a bagagem para trás. Julian olhou para ela. Realmente olhou para ela com um respeito que Silana nunca havia mostrado em uma década de casamento. Bom, Julian disse, porque onde estamos indo, você vai precisar das 2 mãos livres para segurar a faca. Onde estamos indo? Victoria perguntou. Para o único lugar onde Silana não pode tocar você. Julian gesticulou para a porta aberta do jato. Mônaco, o grande prêmio é neste fim de semana. Todos os investidores da Sterling Dynamics estão lá. E eu acho que é hora de eles conhecerem a verdadeira fundadora da empresa. Victoria hesitou por uma fração de segundo. Este era o ponto sem volta. Se ela entrasse naquele avião, ela estava declarando guerra aberta a um dos homens mais poderosos do mundo. Ela subiu as escadas. Vamos voar, ela disse. A porta sibilou fechando, os motores rugiram, e enquanto o jato subia para o céu tempestuoso, deixando a sujeira de Nova Jersey para trás, Victoria Vance deu seu primeiro gole de Dom Perignon Vintage. Mas de volta ao chão, o caos estava apenas começando. Silana Sterling estava em sua cobertura quando seu diretor jurídico invadiu, pálido como um fantasma. Senhor, o sistema Ether está offline. O código está bloqueado. Estamos no escuro. O que você quer dizer com bloqueado? Silana gritou, jogando seu copo de uísque contra a parede. Conserte. Nós não podemos. A licença foi retirada pelo proprietário. Eu sou o proprietário. Não, senhor.
É uma empresa de fachada. Vantage Point. Sana congelou. Ele se lembrou daquele nome. Ele se lembrou de assinar os cheques. Ele se lembrou do pequeno sorriso de Victoria quando ela disse a ele que havia lidado com a papelada para economizar nos impostos. Victoria, ele sussurrou. O sangue escoou de seu rosto. Encontre-a agora. Tentamos, senhor. O apartamento dela está vazio. O telefone dela está morto. Rastreia. Nós fizemos. O advogado engoliu em seco. Senhor, ela acabou de decolar de Teterborough. O plano de voo dela está arquivado para Nice, França. Com quem ela está voando? O advogado hesitou. O número de cauda pertence a Blackwood Aviation. É o jato pessoal de Julian Blackwood. Silana caiu em sua cadeira. Sua ex-esposa, a mulher que não pegou nada, estava atualmente sentada a 45.000 pés com seu pior inimigo segurando o interruptor de desligamento de todo o seu império em sua bolsa. Pegue o jato, Silana sibilou. Nós vamos para Mônaco. O Gulfstream pousou no aeroporto de Nice-Côte d'Azur assim que o sol começou a sangrar laranja sobre o Mediterrâneo. Um helicóptero particular esperava na pista, Paz já girando, pronto para transportá-los o curto salto para Monte Carlo. Dentro do helicóptero, o ruído era ensurdecedor, mas Julian Blackwood sentou com a calma de uma estátua. Victoria olhou pela janela. A costa da Riviera Francesa se desenrolava abaixo deles como um colar de diamantes caído sobre veludo azul. Era um mundo do qual ela havia sido exilada. Sana havia trazido Jessica para cá no ano passado para o festival de cinema, enquanto Victoria ficou em casa para gerenciar a migração do servidor. Você sabe por que Silana vence? Julian perguntou pelo fone de ouvido, sua voz clara em seus ouvidos. Victoria desviou os olhos da vista. Porque ele é implacável. Não, Julian disse. Porque ele parece um vencedor. Pessoas investem em confiança, Victoria. Não apenas código. Silana é uma casca oca, mas ele é uma casca folheada a ouro. Você tem um motor, mas está dirigindo em... Ele gesticulou vagamente para seu vestido azul marinho simples. Isso, Victoria se ouriçou. Eu pensei que você me trouxe aqui pela minha mente. Eu fiz, mas estamos entrando em um tanque de tubarões. O gala do grande prêmio é hoje à noite. Todo grande gerente de fundo de hedge, investidor de tecnologia e banqueiro de riqueza soberana estará lá. Eles estão atualmente em pânico porque a Sterling Dynamics está offline. Se você entrar lá parecendo uma vítima, eles vão te comer viva. Se você entrar lá parecendo uma rainha, eles vão se curvar. O helicóptero inclinou, descendo em direção ao Principado de Mônaco. Eu não tenho nada para vestir, Victoria admitiu. Julian sorriu, uma expressão rara e perigosa. Eu fiz algumas ligações. Eles pousaram no telhado do Hotel Metropole. Victoria foi levada não para um quarto, mas para a suíte penthouse, onde uma equipe esperava. Não era apenas um estilista, era um exército. Havia Claude, um alfaiate da Savile Row, que havia voado com baús de tecido. Havia uma equipe de analistas jurídicos da firma de Julian, Blackwood e Co., montando uma sala de guerra na mesa de jantar. Havia um gerente de crise de RP que havia lidado com escândalos para a realeza. Temos 4 horas, Julian anunciou verificando seu PC Felipe. Victoria, enquanto eles trabalham no exterior, você e eu precisamos trabalhar na narrativa. Sana vai dizer a todos que você é uma ex-esposa amarga, tentando sabotá-lo. Qual é a sua história? Victoria sentou na cadeira de maquiagem, enquanto uma mulher começava a aplicar soro em sua pele cansada. Ela olhou para Julian no espelho. Minha história é a verdade, ela disse. Eu construí. Não o suficiente, Julian disse andando pela sala. A verdade é chata. A verdade é enterrada. Você precisa de alavancagem. Você precisa mostrar a eles que a Sterling Dynamics está morta sem você, mas que com você o futuro é ilimitado. Você não está apenas pegando o código de volta, Victoria. Você está lançando algo novo. Ele jogou uma pasta de couro em seu colo.
O que é isso? Projeto Ether era a versão 1.0, Julian disse. Eu estive lendo seus artigos antigos do MIT, aquele que Silana não entendeu. Você teorizou uma ponte quântica para o portão lógico. Você pode construí-la. Os olhos de Victoria se arregalaram. Eu, eu projetei isso anos atrás, mas nunca tive o poder de computação para testá-lo. Você tem acesso ao supercluster da Blackwood Aviation agora, Julian disse. Você pode construí-lo? A mente de Victoria começou a correr. A fadiga desapareceu. Sim, eu posso construí-lo. Faria o Ether parecer uma calculadora de bolso. Bom, Julian assentiu. Esta noite não estamos apenas estragando uma festa. Estamos anunciando a fusão da Vantage Point e Blackwood Aviation. Estamos anunciando a Vantage Dynamics. Pelas próximas 3 horas, Vitória foi um redemoinho. Enquanto os estilistas prendiam e ajustavam, ela ditava cláusulas legais aos advogados. Enquanto seu cabelo era secado em ondas obsidianas elegantes, ela revisava o pitch deck em um iPad. Ela não estava apenas se vestindo, ela estava vestindo uma armadura. Quando ela finalmente saiu do camarim, a sala ficou em silêncio. Os advogados pararam de digitar. Julian, que estava servindo uma bebida, parou no meio do serviço. Ela usava um vestido feito sob medida por Ellie Sarbe, um azul meia-noite profundo que cintilava como óleo na água. Era sem costas, severo porém elegante, com uma fenda que ia até sua coxa. Em seus pés estavam saltos René Quillia incrustados de cristais. Mas a verdadeira mudança estava em seu rosto. A dona de casa havia sumido. Sua postura era ereta, seu queixo alto. Ela usava um colar que Julian havia fornecido por empréstimo. Uma gargantilha de safira Cartier impressionante que ficava pesada e fria contra sua garganta. Bem, ela perguntou, sua voz firme. Julian caminhou até ela. Ele não ofereceu um elogio. Ele ofereceu a ela uma taça de champanhe. Silana vai ter um ataque cardíaco. Ele disse, vamos. Enquanto eles caminhavam para o elevador, Victoria checou seu telefone uma última vez. Uma notificação dos alertas do Google. Urgente. Ações da Sterling Dynamic despencam 18% no pregão após o fechamento em meio a rumores de falha técnica catastrófica. CEO Silvana Sterling indisponível para comentar. Victoria sorriu. Ela mudou seu telefone para não perturbe. A Lady Anastasia era um superiate de 300 pés ancorado no principal atracadouro de Port Hercules. Era a peça central do fim de semana do Grande Prêmio. A segurança era mais apertada que o Pentágono. O ar cheirava a sal marinho, charutos caros e medo. No convés superior, o clima era tenso. A música estava alta, mas as conversas eram em voz baixa. Todos estavam checando seus telefones. A queda da Sterling Dynamics era o único tópico de conversa. Sana Sterling estava perto do bar, segurando uma vodka tônica tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos. Ele parecia maníaco. Sua gravata estava ligeiramente torta. Jessica estava ao lado dele, usando um vestido rosa brilhante que parecia infantil em meio ao mar de black tie e alta costura. Ela parecia entediada e irritada. Pare de checar seu telefone, Silana. Jessica choramingou. Você está arruinando a vibe. Quem se importa com algum glitch? Não é um glitch, seu idiota! Silana sibilou, fazendo cabeças virarem. Ele baixou a voz. É ela! É Victoria! Ela nos desligou. Então processe-a, Jessica encolheu os ombros. Eu não consigo encontrá-la. Sana limpou o suor de sua testa. Ela se foi. E se os mercados asiáticos abrirem em 3 horas e o sistema ainda estiver fora do ar, eu estou insolvente, você entende? O banco chama os empréstimos, a casa, os carros, este anel. Ele pegou a mão dela. Tudo vai embora. Jessica puxou a mão de volta, parecendo assustada pela primeira vez. De repente, o volume da música diminuiu. Um murmúrio ondulou pela multidão. Começou na passarela e se espalhou como uma onda pelo convés.
As pessoas estavam virando, sussurrando, apontando. E agora? Silana estalou virando-se. Então ele a viu. Subindo a passarela iluminada pelas suaves luzes do convés, estava Victoria. Mas não era a Victoria que ele conhecia. Esta mulher era uma visão de glamour sombrio. Ela se movia com uma graça felina. Seu braço estava entrelaçado no braço de Julian Blackwood. Julian Blackwood. O homem que Silana odiava mais que qualquer um. A multidão se abriu para eles. Fotógrafos que estavam à espreita no perímetro começaram a tirar fotos freneticamente. É a esposa? Alguém sussurrou. Aquele é Julian Blackwood. Por que eles estão juntos? Olhe aquele vestido. Olhe para ela. Silana sentiu o sangue correr para sua cabeça. Ele abandonou sua bebida e atravessou o convés furioso. Jessica arrastando-se atrás dele, lutando em seus saltos. Victoria, Silana latiu. Victoria parou. Ela se virou lentamente como se tivesse acabado de ouvir um mosquito zumbindo. Ela olhou para Silana, então para seus sapatos, então de volta para seus olhos. Sua expressão era de leve divertimento. Olá, Sana, ela disse. Sua voz era calma, contrastando com sua energia frenética. Você parece corado. A umidade está te afetando? Pare com a bobagem. Sana rosnou invadindo seu espaço pessoal. Julian deu um passo à frente, interpondo-se entre eles, uma parede silenciosa de músculos e lã cara. Silana vacilou, dando um passo para trás. Ligue de volta. Silana sibilou, apontando um dedo para ela. Você pensa que isso é um jogo? Você está roubando propriedade corporativa. Eu vou fazer você ser presa antes que você saia deste barco. Propriedade? Victoria ergueu uma sobrancelha. Estou simplesmente gerenciando meus ativos, Silana. A Vantage Point LLC exerceu seu direito de rescindir um contrato com um fornecedor não confiável. É estritamente negócio. Você assinou os papéis do divórcio. Você foi embora. Eu fui embora do seu dinheiro. Victoria o corrigiu, sua voz aumentando ligeiramente. O suficiente para a multidão de investidores ao redor ouvir. Eu não fui embora da minha propriedade intelectual. Você construiu uma empresa sobre uma base que você não possuía, Silana. Você alugou o meu gênio e você esqueceu de pagar o aluguel. Um silêncio caiu sobre o círculo próximo. O CEO de um grande banco alemão, um homem que detinha 5% das ações Sterling, deu um passo à frente. Senhora Vance, o banqueiro disse, ignorando Silana. Você está dizendo que controla o código-fonte do projeto Ether? Eu o escrevi, Sr. Muller, Victoria disse, reconhecendo-o. E eu possuo a patente, razão pela qual tenho medo de que a Sterling Dynamics seja incapaz de atender suas contas a partir de bem ontem. O banqueiro ficou pálido. Ele olhou para Sana. Isso é verdade? Sana balbuciou. Ela está mentindo. Ela é uma dona de casa. Ela não sabe código de uma receita de cozinha. Victoria suspirou. Ela pegou em sua clutch e tirou um pequeno pedaço de papel dobrado. Ela o entregou ao Sr. Muller. Esta é a arquitetura do kernel para o novo protocolo de ponte quântica. Ela disse, eu acredito que sua equipe técnica tem perguntado a Sana por esta solução por 2 anos. Ele continuava dizendo que estava em desenvolvimento. O Sr. Muller, que tinha formação em engenharia, e desdobrou o papel. Ele examinou as equações complexas. Seus olhos se arregalaram. Ele olhou para Victoria com admiração. Isso resolve o problema de latência, ele sussurrou. É brilhante. É, Victoria concordou, e é a fundação da minha nova empreitada, Vantage Dynamics, em parceria com o Sr. Blackwood. Ela gesticulou para Julian. Julian assentiu para a multidão. Nós vamos ao vivo na segunda-feira. Estamos oferecendo uma troca para todos os investidores da Sterling Dynamics. Uma transferência de ações. Você despeja Sterling, você compra Vantage, você obtém o código, você obtém o criador e você obtém a estabilidade da Blackwood Aviation. O convés explodiu em caos. Investidores estavam gritando em seus telefones.
Venda Sterling, venda tudo. Compre Vantage. Salana ficou congelado. Ele assistiu seu império evaporando em tempo real. As pessoas que o haviam brindado uma hora atrás estavam agora virando as costas, correndo em direção a Victoria e Julian para apertar suas mãos. Jessica puxou o braço de Silana. Silana, o que está acontecendo? Por que eles estão indo embora? Sana olhou para Victoria. Pela primeira vez, ele a viu. Não a jogadora utilitária que ele havia usado e descartado, mas a arquiteta. Você não pode fazer isso. Ele sussurrou, sua voz falhando. Nós éramos família. Victoria se aproximou dele. Ela se inclinou para que só ele pudesse ouvir. Nós nunca fomos família, Sana. Ela disse, fria como gelo. Eu era sua escada e eu acabei de me chutar para fora de debaixo de você. Ela se virou para Julian. Eu gostaria de uma bebida agora. Por aqui, Julian disse, oferecendo seu braço. Eles se afastaram, deixando Silana parado sozinho no centro da pista de dança, a música batendo uma linha de base que parecia uma contagem regressiva para sua destruição. Mas a noite não havia acabado. Enquanto Victoria e Julian chegavam à sessão VIP, um homem de terno escuro se aproximou deles. Ele não era um investidor. Ele não era um banqueiro. Ele mostrou um distintivo. Senhora Vance, eu sou o agente Miller, FBI, Divisão de Crimes Financeiros. Precisamos conversar. O coração de Victoria batia forte contra suas costelas, mas ela manteve o rosto impassível. Estou sob prisão? Ela perguntou. Não você, o agente disse, seus olhos desviando por cima do ombro dela, para onde Silana estava discutindo freneticamente com um garçom. Mas temos monitorado a incomum transferência de dados dos servidores Sterling, e o Sr. Sterling tem algumas perguntas a responder sobre defraudar contratantes do governo. Estávamos esperando que você pudesse nos ajudar como testemunha. Victoria olhou para Julian. Ele deu a ela um aceno sutil. Ela olhou de volta para o agente e sorriu. Agente Miller, ela disse, eu ficaria encantada em lhe contar tudo. A armadilha havia se fechado, mas Victoria Vance estava apenas começando. A queda de Silana Sterling não foi um declínio lento. Foi um mergulho no penhasco. Nas semanas seguintes ao Grande Prêmio de Mônaco, o mundo financeiro assistiu com fascínio mórbido, enquanto a avaliação de 40 bilhões anuais da Sterling Dynamics evaporava. Começou com a queda das ações, uma queda de 60% em 3 dias, enquanto grandes investidores institucionais desfaziam suas participações. Mas o dinheiro era apenas o começo. A investigação do FBI, liderada pelo agente Miller, moveu-se com velocidade aterrorizante. O testemunho de Victoria havia sido a chave. Ela não havia apenas dado a eles o código. Ela havia dado a eles os registros de comunicação. Por anos, Silana havia estado desesperado para garantir contratos de defesa do governo. Quando os algoritmos originais de Victoria não eram agressivos o suficiente para os sistemas de mira de drones militares, Sana havia autorizado um patch. Um patch que ignorava os protocolos de segurança. Um patch que falsificava dados de teste. Ele havia vendido software defeituoso ao Pentágono conscientemente. Era fraude. Era adjacente à traição. Era uma sentença de 20 anos esperando para acontecer. Em uma manhã chuvosa de terça-feira, agentes federais invadiram a cobertura Sterling na Rua 57. Silana estava em seu roupão, gritando em um telefone que havia sido desconectado 1 hora atrás. Ele não ouviu o ariete. Ele só ouviu o vidro de sua porta da frente estilhaçando. Silana Sterling, agentes federais, mostre-me suas mãos. Eles o arrastaram para fora algemado. Os paparazzi avisados por uma fonte anônima, a equipe de relações públicas de Julian, estavam esperando. A imagem de Sana Sterling por fazer, chorando, usando pijamas de seda e algemas, tornou-se a imagem mais baixada do ano. Mas a faca final em suas costas veio de Jessica. 2 dias após a prisão, um vídeo surgiu no TikTok.
Era Jessica sentada em um quarto bagunçado, a casa de seus pais em Ohio, enxugando lágrimas de rímel. Eu só quero que todos saibam que eu não tinha ideia. Ela soluçou para seus seguidores. Eu fui uma vítima também. Celana me manipulou. Eu sou apenas uma garota do meio-oeste. Eu sinto muito por todos que ele machucou. Estou escrevendo um livro para contar minha verdade. Ela já havia assinado um acordo de 6 cifras para um livro de memórias revelador intitulado A Mentira Sterling. Ela não o havia visitado uma vez na cela de custódia no Centro Correcional Metropolitano. Enquanto isso, Victoria estava em um tipo muito diferente de arranha-céu. Ela estava na sala de reuniões da Blackwood Aviation em Londres, olhando para os temps. A transição havia sido perfeita. Vantage Dynamics era o novo queridinho do mundo da tecnologia. Com a ponte quântica de Victoria totalmente operacional, eles não estavam apenas consertando os problemas antigos. Ao Down, eles estavam revolucionando as velocidades de transferência de dados globalmente. Mas Victoria não estava celebrando. Ela estava olhando para um contrato. Julian sentou-se em frente a ela. A fase de lua de mel de sua parceria de negócios havia acabado. Agora o trabalho real começou. É uma cláusula padrão, Victoria, Julian disse, servindo-se de um café. Ele parecia relaxado. Demasiado relaxado. É uma cláusula de controle majoritário. Victoria o corrigiu, batendo no papel com sua caneta. Cláusula 14b. No caso de um impasse do Conselho, a Blackwood Aviation retém o voto decisivo. Isso me faz uma parceira júnior. Você é uma parceira júnior, Julian disse, sua voz caindo uma oitava. Eu forneci o capital, eu forneci a infraestrutura, eu forneci o jato que tirou você de Jersey. Você forneceu o código. Isso é uma divisão 549. É generoso. Victoria sentiu um arrepio frio de déjà vu. Era o mesmo tom que Sana costumava usar. Eu pago as contas. Eu cuido dos negócios. Você apenas faz a matemática. Ela se levantou e caminhou até a janela. Ela observou uma barca lutar contra a corrente do rio. Eu não vou assinar, ela disse. Julian suspirou, colocando sua xícara. Victoria, não seja difícil. Nós derrotamos Silana. Nós vencemos. Não sabote sua própria vitória por orgulho. Você precisa de mim. Sem minha rede, a Vantage Dynamics é apenas uma patente em uma gaveta. Victoria se virou. Seus olhos eram duros. Você pensa que resgatou uma donzela em apuros, Julian, mas você não o fez. Você resgatou um tubarão que estava preso em um aquário e agora eu estou no oceano. Ela voltou para a mesa. Divisão 50-50, direitos de voto iguais, e eu quero o assento de presidente. Julian riu, uma risada genuína e incrédula. Ou o quê? Você vai andar e ir para onde? De volta ao depósito ou Victoria disse suavemente. Eu vou ativar a pílula de veneno que eu incorporei na atualização da ponte quântica noite passada. Julian parou de rir. A sala ficou mortalmente silenciosa. O que você fez? O código exige uma chave biométrica para compilar a cada 24 horas. Victoria mentiu. Não era verdade, mas ela sabia que Julian não entendia o kernel bem o suficiente para não acreditar em seu blefe. Minha chave biométrica. Se eu não fizer login até a meia-noite de hoje, toda a arquitetura se criptografa irreversivelmente. Ela se inclinou sobre a mesa, seu rosto a polegadas do dele. Eu aceitei um divórcio com nada uma vez, Julian. Eu nunca farei isso de novo. Se eu for, eu queimo tudo. Tente-me. Julian olhou fixamente para ela. Ele procurou por medo em seus olhos. Ele não encontrou nenhum. Ele procurou por hesitação. Ele não encontrou nenhum. Ele viu a mesma implacabilidade que havia destruído Silana Sterling. Lentamente, um sorriso se espalhou pelo rosto de Julian. Não era um sorriso agradável, mas era um impressionado. Você realmente é aterrorizante, ele sussurrou. Ele pegou o contrato, rasgou-o ao meio e jogou os pedaços no chão. Elabore os novos papéis, ele disse. 50. E Madame Presidente. Victoria não sorriu. Ela apenas assentiu.
Por favor, fazendo negócios com você. Na manhã da audiência, o ar do lado de fora do Tribunal dos Estados Unidos, Daniel Patrick Moynihan, em Manhattan, estava elétrico, estalando com um tipo de energia maníaca, geralmente reservada para casamentos reais ou julgamentos de assassinato de alto perfil. Fazia 6 meses desde a queda da Sterling Dynamics, e o apetite do público pela destruição de Sana Sterling não havia diminuído. Havia apenas ficado mais faminto. Barricadas alinhavam a Pearl Street, contendo um oceano crescente de repórteres, paparazzi e ex-investidores que haviam perdido tudo. Vans de notícias de cada grande rede, CNN, Fox, BBC, Al Jazeera, estavam estacionadas para-choque a para-choque, suas antenas parabólicas apontadas para o céu cinza como um campo de girassóis robóticos. Dentro da sala de tribunal 24B, a atmosfera era sufocante. As paredes de painéis de madeira, geralmente absorvendo o som, pareciam amplificar o arrastar nervoso de pés e o sussurro de documentos jurídicos. O ar-condicionado estava zumbindo, mas a sala parecia quente, pesada com o cheiro de colônia barata e ansiedade cara. Cylana Sterling já estava sentado na mesa da defesa. Para aqueles que o haviam conhecido como o Titã do Vale do Silício, o homem no macacão laranja era irreconhecível. Os ternos Tom Ford feitos sob medida haviam sumido, substituídos pelo humilhante e mal ajustado uniforme do Centro Correcional Metropolitano. Seu cabelo, antes uma juba perfeitamente penteada de seda escura, estava ralo e oleoso, mostrando manchas de grisalho que ele havia previamente escondido com caros tratamentos de salão. Ele parecia encolhido. Sua postura, geralmente agressivamente dominante, estava colapsada para dentro, como se sua coluna tivesse se dissolvido junto com seu patrimônio líquido. Ele mantinha os olhos na mesa, recusando-se a olhar para a galeria, onde seus antigos amigos e sicofantas estavam agora sussurrando sobre sua queda. Ele estava esperando. Às 9h58 da manhã, as pesadas portas de carvalho na parte de trás da sala de tribunal se abriram. A sala ficou em silêncio. Não um silêncio gradual, mas um silêncio instantâneo selado a vácuo. Victoria Van entrou. Se Sana era a imagem da derrota, Victoria era o avatar da vitória. Ela usava um terno que seria comentado em revistas de moda por semanas. Um terno Alexander McQueen Powers, branco ofuscante, de corte afiado que parecia brilhar contra o interior monótono do tribunal. Foi uma escolha deliberada. Ela era a luz para a escuridão de Cylana. Ela caminhou com uma cadência que dominava a sala, o clique de seus saltos ecoando como um metrônomo. Ela não estava sozinha. Um passo atrás dela, agindo como sua sombra e escudo, estava Julian Blackwood. Ele usava um terno de 3 peças carvão, sua expressão ilegível, irradiando a quietude ameaçadora de um homem que possuía o espaço aéreo acima do prédio. Eles se moveram pelo corredor central, a multidão se abrindo ligeiramente, como se tivesse medo de tocá-los. Victoria não olhou para a esquerda ou para a direita. Ela não reconheceu as câmeras. Ela caminhou direto para a mesa da autora e sentou-se, seus movimentos precisos e calmos. Cylana olhou para cima. Por um momento, seus olhos se encontraram através do corredor. Em seu olhar, havia um brilho de algo lamentável. Reconhecimento, talvez, ou um apelo desesperado. Nos dela, não havia absolutamente nada. Era o olhar que um cientista dá a um espécime em um pote. "Todos em pé!" o Baif gritou. A honorável Margaret Chen entrou na sala, suas vestes pretas esvoaçando. A juíza Chen era conhecida como a marreta de ferro do Distrito Sul, uma mulher que tinha zero paciência para teatralidades de colarinho branco. Ela sentou-se, ajustou seus óculos e espiou por cima da armação para a mesa da defesa. "Estamos aqui para a disposição final na questão dos Estados Unidos versus Sterling.
especificamente em relação ao confisco de bens exigido para satisfazer as penalidades civis e o acordo pendente em Sterling versus Vance. A juíza Chen anunciou, sua voz seca e autoritária. Sr. Penhaligon, qual é o status da liquidez do réu? Arthur Penhaligon, o advogado principal de Silana, se levantou. Ele parecia exausto. Defender Silana Sterling o havia envelhecido 10 anos em 6 meses. Sua honra, Penhaligon começou, sua voz cansada. Meu cliente tem cooperado totalmente com a apreensão federal. As contas bancárias nas Ilhas Cayman, as participações suíças e os ativos líquidos domésticos foram todos entregues. As propriedades nos Hamptons e Aspen estão atualmente em processo de execução hipotecária. Francamente, sua honra, o poço está seco. O Sr. Sterling está indigente. Um murmúrio de Chardin Fredder ondulou pela galeria. Indigente, a juíza Chen ergueu uma sobrancelha. O Sr. Sterling levantou 40 bilhões em um IPO há menos de um ano. Você está me dizendo que está tudo acabado? Honorários legais, sua honra, Penhaligon disse, lançando um olhar para a mesa da acusação e os pagamentos de restituição ao Departamento de Defesa. O Sr. Sterling não tem mais nada a dar. Não exatamente nada. Uma voz aguda cortou o ar. Sarah Gold, advogada de Victoria, uma mulher conhecida nos círculos jurídicos como a Barracuda, se levantou. Ela ajustou seu blazer e caminhou em direção ao banco. Sua honra, embora o Sr. Sterling possa estar alegando pobreza, nossos contadores forenses descobriram uma discrepância significativa em suas divulgações financeiras iniciais durante a mediação do divórcio. A cabeça de Silana ergueu-se bruscamente. Penhaligon parecia confuso. Explique, a juíza Chen ordenou. 3 dias antes do IPO. Sarah Gold continuou, segurando um documento. O Sr. Sterling utilizou uma empresa de fachada baseada em Malta para comprar um jato particular Bombardier Global 6.500. Ele pagou em dinheiro 72 milhões de dólares. Ele então tentou esconder este ativo listando-o como uma despesa de leasing corporativo para Sterling Dynamics. No entanto, uma vez que os fundos utilizados eram bens conjugais pessoais retirados de uma conta conjunta que ele alegava estar vazia, o jato é legalmente considerado propriedade comunitária. A sala de tribunal explodiu. Um jato particular. Ele havia escondido um jato particular enquanto alegava pobreza. A juíza Chen bateu sua gavel, silenciando a sala. Sr. Penhaligon, quer explicar por que seu cliente está escondendo uma aeronave? Penhaligon olhou para Silana, seu rosto ficando vermelho. Eu não estava ciente deste ativo, sua honra. Eu aposto que você estava. A juíza Chen zombou. Ela voltou seu olhar para Silana. Sr. Sterling, isso é verdade? Sana se levantou, suas correntes chacoalhando. Foi um investimento. Eu precisava dele para viagens de negócios. Não era pessoal. Foi comprado com fundos conjugais. Sarah Gold interrompeu suavemente. E sob as leis de distribuição equitativa de Nova York, considerando sua ocultação fraudulenta, estamos peticionando o tribunal para conceder 100% da propriedade da aeronave à senhorita Vance. Sana agarrou a mesa. Aquele jato era seu plano de fuga, seu último símbolo de status. Se ele perdesse aquilo, ele era realmente apenas um condenado. Objeção, Silana gritou, ignorando seu advogado. Ela nem precisa. Ela tem Blackwood. Ela tem tudo. Ela só quer me humilhar. Sente-se, Sr. Sterling. A juíza Chen latiu. Victoria lentamente se levantou. Ela colocou uma mão no braço de Sarah Gold, sinalizando para ela fazer uma pausa. Sua honra, Victoria disse. Sua voz era suave. Ainda assim, ela alcançou o fundo da sala sem um microfone. O Sr. Sterling está correto sobre uma coisa. Eu não preciso do jato. A sala ficou em silêncio novamente. Sana olhou para ela,
esperança faiscando em seus olhos. Ela estava mostrando misericórdia. A velha Victoria, a mulher de coração mole com quem ele havia se casado, ainda estava lá? Eu tenho minha própria frota agora, Victoria disse, um leve sorriso brincando em seus lábios. No entanto, não posso permitir que o Sr. Sterling lucre com sua enganação. Portanto, aceitarei o título do Bombardier Global 6500. Sana desabou. Mas, Victoria continuou, virando-se para a galeria. Eu não tenho intenção de voar nele. Eu acho o design interior de mau gosto. Algumas risadas da imprensa. Eu já organizei para que a aeronave seja transferida para a Iniciativa Mulheres em STEM, uma organização sem fins lucrativos que registrei esta manhã. Victoria anunciou: nós vamos desmontar o jato para peças, a aviônica, os motores, os materiais, tudo será vendido ou usado para treinamento educacional. Os lucros financiarão bolsas de estudo integrais para jovens engenheiras de origens desfavorecidas, especificamente mulheres que foram informadas por homens no poder que não são inteligentes o suficiente para se sentar à mesa. A ironia atingiu Sana como um golpe físico. Seu veículo de fuga, seu brinquedo de 70 milhões de reais, seria desmantelado para financiar a próxima geração de vitórias. A justiça poética é notada, a juíza Chen disse, um raro sorriso rachando seu rosto severo. Petição concedida. A aeronave é concedida à autora para ser disposta como ela achar conveniente. O tribunal está encerrado. A Gavel desceu com uma finalidade que ecoou como um tiro. Enquanto os baifes se moviam para levar Silana de volta para sua cela, ele não se moveu imediatamente. Ele apenas olhou fixamente para Victoria. Ela estava juntando seus papéis, deslizando-os para uma elegante pasta Hermes. Victoria, Silana chiou. Ela parou. Ela se virou lentamente, seu rosto composto, seus olhos escondidos atrás de óculos escuros que ela havia acabado de colocar novamente. Você venceu, Sana sussurrou, sua voz falhando. Você tem o dinheiro. Você tem a fama. Mas olhe para você. Você é fria. Você é exatamente como eu agora. Valeu a pena terminar sozinha no topo? O tribunal prendeu a respiração. Victoria caminhou até a barreira, separando o poço da galeria. Ela olhou para Silana, não com raiva, mas com uma pena profunda e aterrorizante. Você ainda não entende, Sana. Ela disse, sua voz fria e clara. Eu não sou como você. Você construiu seu império sobre mentiras e pisou nas pessoas para chegar lá. Eu construí o meu, na verdade, que você tentou enterrar. Ela olhou de volta para Julian, que estava esperando perto da porta, checando seu relógio, mas sem fazer nenhum movimento para apressá-la. Ele deu a ela um pequeno aceno de apoio. E quanto a estar sozinha, Victoria disse, virando-se de volta para seu ex-marido. Eu preferiria estar sozinha em uma sala de reuniões do que popular em uma cela de prisão. Mas o engraçado é, Silana, quando você para de usar as pessoas, você descobre que elas realmente querem ficar. Ela ajustou sua jaqueta, virou as costas para ele e foi embora. Vamos, Julian, ela disse. Depois de você, Madame Presidente, Julian respondeu, segurando a porta aberta. Victoria Vance saiu da sala de tribunal e para o flash ofuscante de 1000 câmeras, deixando Silana Sterling nas sombras, acorrentado a uma mesa, ouvindo o som de sua própria irrelevância. O vento que chicoteava a pista no aeroporto de Tetborough não estava mais mordendo. Parecia uma carícia. 6 meses atrás, Victoria havia parado nesta exata extensão de pavimento na chuva torrencial, tremendo em um casaco fino, segurando um saco plástico de discos rígidos e um coração partido. Ela havia sido uma refugiada fugindo de uma vida que havia desmoronado. Hoje o céu era um azul cobalto penetrante e sem nuvens, e Victoria Vance não estava fugindo para lugar nenhum. Ela estava lançando. 2 feras mecânicas sentavam lado a lado na pista privada, seus motores zumbindo com uma baixa vibração predatória que ressoava no peito.
À esquerda estava o Gulfstream G700 exclusivo de Julian Blackwood, preto fosco da ponta à cauda, parecendo um bombardeiro furtivo reaproveitado para bilionários. À direita estava o novo recém-chegado, um Bombardier Global 7500, o maior e de maior alcance jato executivo do mundo. Ele foi pintado de um prateado metálico cintilante. Na cauda, pintado em um azul marinho profundo e autoritário, estava o logotipo que havia aterrorizado Wall Street pelos últimos 2 trimestres, o VID, entrelaçados da Vantage Dynamics. Victoria estava entre as 2 aeronaves, protegendo os olhos do sol. Ela usava um casaco de cachemira drapeado sobre os ombros e óculos de sol grandes, que escondiam qualquer traço de fadiga do julgamento. Julian Blackwood desceu as escadas de seu jato para encontrá-la. Ele parou a poucos metros, admirando a visão dela parada em frente ao seu próprio império. Toque-o para a cúpula do G7, Julian disse, abotoando sua jaqueta. O primeiro-ministro quer discutir a implementação da ponte quântica em sua rede ferroviária nacional. Eu espero que sejam 3 dias chatos de saquê e acordos de aperto de mão. Tente não levar um país à falência enquanto estiver lá. Victoria provocou, sua voz leve. E você? Julian assentiu em direção ao seu jato prateado. Para onde está indo a nova rainha do Vale do Silício? San José, Victoria respondeu, um brilho perigoso em seus olhos. Eu estou me encontrando com o conselho da Cyberdyne. Eles estão perdendo dinheiro desde que lançamos o novo protocolo. Eu vou fazer a eles uma oferta que eles não podem recusar. Você vai adquiri-los? Julian levantou uma sobrancelha impressionado. Eu vou absorvê-los, ela corrigiu. E então eu vou transformar suas fazendas de servidores em um vinhedo. Eu sempre quis fazer vinho. Julian riu, um som genuíno e caloroso que era raro para o príncipe das trevas. Ele se aproximou e a beijou em ambas as bochechas. Não foi romântico. Foi algo mais raro. Foi a saudação de um general para outro. Você sabe, Julian disse baixando a voz. Quando eu te peguei na chuva naquela noite, eu pensei que estava salvando uma donzela em apuros. E agora, Julian sorriu. Eu percebo que eu estava apenas fornecendo o carro de fuga para o ladrão de banco. Você é perigosa, Victoria. Eu aprendi com os melhores, ela disse. Julian se virou e embarcou em seu jato preto. As escadas retraíram. Victoria se virou para sua própria aeronave. Uma comissária de bordo, uma jovem chamada Sarah, em um uniforme da marinha impecável, estava esperando no topo das escadas. Bem-vinda a bordo, senhorita Vance, Sarah disse, seu sorriso profissional e caloroso. Capitão Miller diz que estamos liberados para a partida imediata. O tempo de voo é de 5 horas e 30 minutos. Tenho o Domerinon Vintage gelado como solicitado. Obrigada, Sarah, Victoria disse. Ela entrou. A cabine era um santuário de silêncio e cheiro, couro fresco, orquídeas brancas e ar-condicionado caro. Estava muito longe do apartamento tipo estúdio em Nova Jersey, que cheirava a repolho cozido e desespero. Ela passou pela cozinha, passou pela mesa de conferências e afundou na cadeira de capitão de couro creme perto da janela. Ela tirou seus saltos. Ela se enrolou em um cobertor Hermes. Enquanto o jato começava a taxiar, Victoria olhou pela janela. O horizonte de Manhattan era uma silhueta recortada na distância. Em algum lugar naquela selva de concreto, em uma cela de custódia no MCC, Sana Sterling provavelmente estava sentado em uma cama de metal, olhando para uma parede em branco. Em algum lugar em Ohio, Jessica provavelmente estava negociando o preço de seu anel de noivado em uma loja de penhores. Victoria sentiu um peso fantasma levantar de seu peito. Por 10 anos, ela havia sido definida por quem ela era para Silana, sua esposa, sua ajudante, sua vítima. Agora a amarra estava cortada. Ela pegou em sua bolsa e tirou seu telefone. Ela abriu o aplicativo bancário seguro para sua holding privada. FaceID desbloqueou a tela. Ela olhou fixamente para os números.
Saldo total. Fortes, 25%, 800 mil LS. Ela olhou fixamente para as vírgulas. Ela olhou fixamente para o zero. Era dinheiro suficiente para comprar países. Era dinheiro suficiente para nunca mais ter medo. Mas não era apenas moeda. Era um placar. Os motores rugiram, uma onda de poder pressionando-a de volta no macio assento de couro. O jato acelerou mais e mais rápido, borrando a pista em um rastro cinza. E então o solavanco da gravidade, perdendo seu controle, eles decolaram. Victoria Vance observou a terra se afastar. Os carros se tornaram brinquedos. Os edifícios se tornaram blocos e as pessoas que haviam duvidado dela se tornaram invisíveis. Ela tomou um gole do champanhe gelado. Tinha gosto de nuvens. Sarah, ela chamou suavemente. Sim, senhora Vance, não me acorde até chegarmos na Califórnia. Eu tenho uma empresa para comprar. Entendido, senhora. Victoria fechou os olhos. A dona de casa estava morta. A bilionária estava apenas começando. E essa, senhoras e senhores, é a história de Victoria Vance. Ela provou que quando você tem brilho ao seu lado, nada é apenas um ponto de partida. Se Lilvan Sterling aprendeu da maneira mais difícil que a pessoa mais perigosa na sala, não é quem está gritando, é quem está ouvindo. Eu espero que você tenha gostado desta saga de traição, bilhões e doce, doce vingança. Se você gostou, por favor, esmague esse botão de curtir. Isso ajuda o algoritmo a encontrar mais histórias como esta. E me diga nos comentários, se você fosse Victoria, você teria doado o jato ou o teria guardado para você? Eu quero ouvir seus pensamentos. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossa próxima história. Até lá, mantenha seus padrões altos e suas contas bancárias mais altas. Obrigado